Estamos de volta com o Bem Viver ao Vivo. Hoje o nosso tema é a saúde da mulher. Eu estou aqui com a ginecologista obstetra, doutora Jaqueline Braga. Então, Jaqueline, a gente estava falando um pouquinho sobre os exames que as mulheres têm que fazer uma consulta ginecológica, né? E, por exemplo, assim, chega muita queixa da menstruação ser irregular, eu não sei como é que é o meu ciclo menstrual, isso é muito normal, assim? Ô, Maristela, chegam várias dúvidas e todas elas que você tem abordado são pertinentes. A segunda queixa que mais acontece no consultório é de irregularidade menstrual. A gente precisa primeiro definir se a menstruação está regular ou não. Uma menstruação regular é aquela que tem um intervalo entre o dia que ela começou e uma próxima menstruação de aproximadamente 25 até mesmo 35 dias. Se essa menstruação tem mais do que 35 dias de intervalo ou menos de 24 dias, então ela é irregular. Então, é preciso que a mulher anote seus ciclos menstruais. Até para levar para o médico, para ficar mais fácil, para ver se tem algum problema de saúde ou não. Isso, senão ela vai achar que a menstruação está irregular, porque chega 2 vezes no mesmo mês. Mas não é errado chegar 2 vezes no mesmo mês. Às vezes ela chega no início e depois chega no final. Então, deu um intervalo de 28 ou 29 dias. Então, não está ruim. Tá? Então, ela acha que está com um problema de saúde, que a menstruação está vindo muitas vezes e acaba procurando o ginecologista. Mas é aquela pessoa que, por exemplo, toma o anticoncepcional tem a menstruação regulada. Isso, porque a pílula faz isso, torna o ciclo com intervalo de 28 dias, desde que essa pílula seja aquela que tenha 21 comprimidos e faz uma pausa de 7. Existem as pílulas que fazem com que a mulher não menstrue, que são pílulas que a gente fala de contínuas. Uhum. Quem quiser fazer perguntas aqui para a doutora Jaqueline, é só ligar no 3559-3903. E a gente está ao vivo no site, no www.topcultura15.com.br. Já que a gente está falando de menstruação, uma dúvida frequente assim, das mulheres é, por exemplo, o tipo de absorvente que ela vai usar, o externo ou o interno? O interno faz alguma saúde ou não? O tipo de absorvente vai depender da cultura da mulher, vai depender da adaptação daquela mulher e do fluxo que ela tem. Algumas mulheres elas têm muito receio de usar o absorvente interno. Existiam alguns absorventes internos que liberavam um tipo de substância que faziam mal, mas hoje eles já foram retirados do mercado. Então, aquelas mulheres que têm uma vida mais agitada, fazem esportes, às vezes preferem usar esse absorvente interno. Mas não faz muita diferença, então? Não, vai depender do que ela prefere. Algumas mulheres preferem até não menstruar e fazem uso da pílula contínua que eu te falei. Então, não vão precisar do absorvente. Verdade. E já a gente continua esse papo aí de menstruação e a tal da TPM. Hoje em dia é chamado de transtorno disfórico pré-menstrual. Meu Deus, mudou. Mudou o nome. Hoje em dia mudou e assim, condiz com as alterações que a mulher tem. Né? Tanto de alterações que ela tem nessa fase e que os homens ou as pessoas que estão ao lado não entendem. Os homens costumam reclamar bastante, Justo. né? E essa mulher passa por esse período com dor de cabeça, irritabilidade, insônia, mau humor, inchaço nas pernas, né? Então, assim, é uma fase muito difícil para a mulher. Em algumas mulheres é pior? Em algumas mulheres é terrível. Essas mulheres acabam não conseguindo sair de casa, então perturbando o ambiente em que elas trabalham. Os filhos ficam enlouquecidos sem entender o que essa mulher está passando. Mas existe tratamento para isso, sabe? Até mesmo algumas pílulas que eu falo, essa pílula de uso contínuo, ou então alguns antidepressivos para usar somente em alguns períodos, ou então mesmo algumas medicações que se usa para diminuir o nível de estresse ou então o acúmulo de líquido no organismo. Mas é preciso que ela procure um médico para saber qual é a medicação mais adequada para aquele período. Então a pessoa não precisa ficar passando, né, por esse mal-estar, né? Não mesmo, nem as pessoas que estão ao redor precisam estar passando por isso. Também. E a gente estava falando dos anticoncepcionais, eles também podem ser prejudiciais à saúde ou não? Os anticoncepcionais, que a gente fala que são facas de 2 gumes, eles podem proteger, né, de alguns cânceres, também eles podem fazer com que a mulher que tem uma predisposição a algum câncer, por exemplo, o câncer de mama, desenvolva os nódulos ou então faça com que eles cresçam. Mas a pílula ela pode prevenir o câncer de ovário e o câncer de endométrio. Então, existe essa dualidade. Eu já escutei muito também casos de trombose que tinham relação, mas aí depende do histórico familiar? Depende não só do histórico familiar, depende também dessa mulher
ser ou não tabagista, obesidade, ter doenças cardiovasculares já instaladas, o colesterol mais alto. Então, várias outras variáveis estão incluídas aí. Não só o uso da pílula, não colocar ela somente como vilã, mas ela aumenta a chance de mais ou menos 35% de desenvolvimento de uma trombose venosa. E é mito aquilo que as pessoas falam, a mulher usou muito tempo anticoncepcional, o útero dela está cheio de anticoncepcional, ela não vai conseguir engravidar fácil. É mito? Não, não é que seja um mito. Em algumas mulheres pode ocorrer o que a gente fala de atrofia do endométrio, que é a parte interna do útero. Ocorrendo essa atrofia, o que vai acontecer é que quando ela fizer a pausa do anticoncepcional, essa parte interna demora um pouco mais a regenerar. Mas como não ocorre em todas as mulheres, a maioria, quando interrompe o anticoncepcional, consegue engravidar, a não ser que ela tenha alguma outra patologia que dificulte que ela engravide. Então, para você escolher o melhor método contraceptivo, é melhor ir no médico mesmo para estar vendo suas condições. Verdade, porque uma grande parcela de mulheres acaba usando o anticoncepcional que a vizinha falou, que a prima usa porque deu certo para ela, mas existem vários tipos de anticoncepcional e tem que ser específico para aquela mulher. Elas têm que estar olhando isso bem direitinho mesmo. Isso. E falando um pouquinho assim, talvez que seja uma outra queixa que você escuta muito em consultório, dor na relação sexual, tem mulheres que reclamam? Sim. Isso até que ponto pode ser considerado normal? O que a gente chama de dispareunia, que é a dor na relação sexual, ela pode estar relacionado não só à alteração da anatomia, da genitália da mulher, mas a distúrbios emocionais, que a gente fala de psicoemocionais, né, psicossomáticos, a falta de lubrificação na hora, né, do ato sexual, então estaria relacionado à disfunção sexual, então uma falta de adaptação àquela relação, mas poderia estar relacionado a doenças, principalmente as inflamatórias. Então é preciso estudar o caso, em que ela leve o problema dela ao ginecologista para que ele faça o exame ginecológico para ver se não tem uma alteração, e até mesmo um exame para ver se no preventivo se não tem alguma bactéria. Tá? E o toque genital para ver se ela tem se ela tem mesmo aquela dor que ela relatou ao exame do toque. Entendi. Então, a gente continua o nosso papo daqui a pouquinho, doutora Jaqueline, e ela vai responder as perguntas dos telespectadores. Quem quiser ligar, 3559-3903. A gente volta já.